Uma velha camponesa, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo da terra, caminhava pelas ruas empoeiradas de uma pequena aldeia na Espanha medieval. Em suas mãos trêmulas, carregava um pequeno buquê de flores completamente murchas, pétalas amareladas caindo pelo caminho. Os aldeões zombavam dela: que presente é esse para Nossa Senhora? Mas o que aconteceu na manhã seguinte deixou toda a comunidade em lágrimas. Um milagre tão extraordinário que mudou para sempre a vida daquela mulher e de todos que testemunharam o poder infinito da Virgem Maria. Esta é a história real de como a fé mais simples pode mover montanhas e transformar o impossível em realidade. Você está prestes a descobrir um dos milagres mais tocantes já registrados na história da devoção mariana. Era o ano de 1347, na pequena aldeia de Santa Maria de los Remédios, província de Toledo, Espanha. O mundo vivia sob as sombras da peste negra que assolava a Europa, ceifando milhares de vidas e deixando comunidades inteiras devastadas. Naquela região montanhosa, onde o vento frio cortava como lâminas e o sol raramente aquecia os corações aflitos, vivia uma comunidade de camponeses que lutava diariamente pela sobrevivência. A aldeia era pequena, com não mais de 200 almas, todas unidas pela fé católica e pela devoção profunda à Virgem Santíssima. No centro da praça principal, erguia-se uma modesta capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, construída com pedras rústicas extraídas das montanhas próximas. Dentro da capela, sobre o altar simples mas bem cuidado, repousava uma imagem da Virgem Maria esculpida em madeira, pintada com cores suaves que o tempo havia tornado ainda mais belas. Era nesta capela que os moradores se reuniam diariamente para suas orações, especialmente durante aqueles tempos difíceis em que a peste ameaçava chegar às suas terras. As mulheres traziam flores silvestres colhidas nos campos ao redor, os homens acendiam velas com a cera que conseguiam produzir, e as crianças cantavam cânticos simples aprendidos de suas mães e avós. Entre todos os devotos da aldeia, havia uma mulher que se destacava pela sua simplicidade e pela profundidade de sua fé. Chamava-se Maria Esperanza, uma viúva de 62 anos que havia perdido o marido 5 anos antes, vítima de uma febre que devastou parte da região. Desde então, ela vivia sozinha em uma pequena casa de pedra nos arredores da aldeia, sobrevivendo do que conseguia cultivar em seu pequeno jardim e da bondade ocasional de vizinhos mais prósperos. Maria Esperanza não era uma mulher instruída. Não sabia ler nem escrever, conhecia apenas as orações básicas que havia decorado ao longo da vida, e sua compreensão da doutrina católica limitava-se ao que ouvia nos sermões dominicais do Padre Alfonso, o pároco local. Mas o que lhe faltava em conhecimento, sobrava-lhe em amor genuíno por Deus e por Nossa Senhora. Todas as manhãs, antes mesmo do nascer do sol, Maria Esperanza caminhava até sua pequena horta e colhia as melhores flores que conseguia encontrar. Rosas silvestres, margaridas, algumas violetas quando a estação permitia, ou simplesmente ramos com folhas verdes quando as flores eram escassas. Com estas ofertas simples, dirigia-se à capela para apresentar seu presente diário à Virgem Maria. O ritual de Maria Esperanza era sempre o mesmo. Chegava à capela quando ainda estava vazia, ajoelhava-se diante da imagem de Nossa Senhora, depositava suas flores aos pés da estátua, e permanecia ali em oração silenciosa por longos minutos. Suas preces não eram elaboradas. Resumiam-se a agradecimentos pela vida, pedidos de proteção para a aldeia, e súplicas pela alma do falecido marido. Depois, levantava-se, fazia o sinal da cruz, e seguia para cumprir suas tarefas diárias. Os demais aldeões conheciam bem este hábito da viúva. Alguns admiravam sua constância e devoção, outros consideravam-na um pouco excêntrica, mas todos respeitavam sua sinceridade. O padre Alfonso frequentemente comentava com outros paroquianos que Maria Esperanza era um exemplo vivo de fé simples e pura, do tipo que Jesus Cristo havia elogiado quando disse que era necessário tornar-se como uma criança para entrar no reino dos céus. Se você está gostando desta história de fé e milagres, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum episódio sobre os prodígios de Nossa Senhora ao longo da história. O outono de 1347 foi particularmente rigoroso naquela região da Espanha.
As chuvas chegaram cedo e duraram semanas, seguidas por um frio intenso que matou muitas das plantas antes do tempo. A pequena horta de Maria Esperança, que sempre havia sido sua fonte de flores para a Virgem, não resistiu às intempéries. Uma após outra, suas roseiras foram sucumbindo, suas margaridas murcharam, e até mesmo as ervas mais resistentes começaram a amarecer e morrer. Para uma mulher cuja vida espiritual girava em torno da oferta diária de flores à Virgem Maria, aquela situação representava uma aflição enorme. Maria Esperança passava horas em sua horta devastada, tentando encontrar qualquer sinal de vida entre as plantas mortas. Escavava a terra com as mãos, procurando por bulbos que ainda pudessem brotar, regava os restos de plantas na esperança de um milagre, mas nada parecia funcionar. Durante alguns dias, ela tentou manter sua tradição colhendo flores nos campos ao redor da aldeia, mas a situação por lá não era melhor. O inverno rigoroso havia matado praticamente toda a vegetação, e o pouco que restava estava nas mãos de outros aldeões que também precisavam de plantas para diversos propósitos, remédios caseiros, temperos para escassa alimentação, ou mesmo combustível para aquecer suas casas. Passou-se uma semana inteira sem que Maria Esperança conseguisse levar uma única flor para Nossa Senhora. Pela primeira vez em mais de 5 anos, desde a morte do marido, ela não conseguiu cumprir aquele ritual que considerava sagrado. A aflição tomou conta de seu coração. Ela se sentia como se estivesse falhando com a Virgem Maria, como se sua devoção não fosse suficiente para superar aquele obstáculo. Durante esses dias sem flores, Maria Esperança continuou indo à capela todas as manhãs, mas chegava de mãos vazias. Ajoelhava-se diante da imagem de Nossa Senhora e pedia perdão por não conseguir trazer sua oferta habitual. Suas orações tornaram-se mais longas e angustiadas. Ela sentia que algo fundamental estava faltando em sua vida espiritual, uma conexão que havia sido interrompida pela ausência das flores. O padre Alfonso notou a mudança no comportamento da devota viúva. Durante uma conversa após a missa dominical, ele tentou consolá-la, explicando que Deus certamente compreendia sua situação e que as orações sinceras eram mais valiosas do que qualquer presente material. Mas Maria Esperança não conseguia se consolar. Para ela, as flores não eram apenas um presente, eram uma expressão tangível de seu amor, uma forma de comunicar à Virgem Maria que ela pensava nela constantemente e desejava honrá-la da melhor maneira possível. Foi então que, no 10º dia sem conseguir colher uma única flor fresca, Maria Esperança tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Enquanto vasculhava mais uma vez sua horta devastada, encontrou algumas flores que haviam murchado semanas, mas que ainda mantinham parte de sua forma original. Eram rosas que um dia foram vermelhas, mas agora apresentavam uma cor amarelada e marrom. As pétalas estavam secas e quebradiças, os caules escurecidos e frágeis. Qualquer pessoa sensata teria descartado aquelas flores mortas, considerando-as inadequadas para qualquer propósito. Mas Maria Esperança, movida por um impulso que ela mesma não conseguia explicar completamente, decidiu colhê-las. Com cuidado infinito, como se fossem as flores mais preciosas do mundo, ela cortou os caules ressecados e reuniu um pequeno buquê daquelas rosas mortas. Enquanto caminhava em direção à capela naquela manhã de dezembro, Maria Esperança sabia que sua decisão poderia parecer estranha aos olhos dos outros aldeões. Já podia imaginar os comentários que fariam: a pobre Maria perdeu o juízo, que tipo de presente é esse para Nossa Senhora? Ela deveria ter vergonha de trazer flores mortas para a igreja. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. No caminho para a capela, ela cruzou com várias pessoas que estavam começando suas atividades matinais. Dona Carmen, a esposa do ferreiro, olhou com desdém para o buquê murcho e comentou em voz alta: Maria, pelo amor de Deus, que flores são essas? Você não tem vergonha de levar essas coisas mortas para Nossa Senhora? Pedro, o açougueiro, riu abertamente quando viu a cena. Esta mulher enlouqueceu de vez. Achei que ela fosse devota, mas agora está zombando da Virgem com essas flores podres. Até mesmo algumas crianças, influenciadas pelos comentários dos adultos, começaram a apontar e sussurrar entre si quando Maria Esperança passava. O pequeno Juan, filho do padeiro,
correu até sua mãe gritando: "Mamãe, a senhora Maria está levando flores mortas para a igreja." Cada comentário, cada olhar de reprovação, cada sussurro crítico atingia o coração de Maria Esperança como uma punhalada. Ela sentia as faces queimando de vergonha, as mãos tremendo enquanto segurava seu buquê de flores murchas. Por um momento, teve vontade de voltar para casa, jogar aquelas flores no lixo e esquecer toda aquela situação embaraçosa. Mas algo mais forte do que a vergonha a impulsionava para a frente. Uma voz interior, que ela interpretava como sendo da própria Virgem Maria, parecia dizer-lhe: "Continue, minha filha. Eu vejo o seu coração, não apenas suas ofertas." Com essa força misteriosa sustentando seus passos vacilantes, Maria Esperança chegou à capela. Como sempre, ela era a primeira pessoa a chegar. A igreja estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pela luz suave que entrava pelas janelas pequenas. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos no chão de pedra e pelo farfalhar seco das flores mortas que carregava. Dirigiu-se ao altar onde repousava a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. A estátua de madeira parecia olhá-la com aqueles olhos pintados, cheios de compaixão e compreensão. Maria Esperança ajoelhou-se no mesmo local de sempre, mas desta vez sua oração foi diferente. Ao invés de simplesmente depositar as flores e iniciar suas súplicas habituais, ela primeiro pediu perdão. "Minha querida Nossa Senhora", sussurrou com a voz embargada pela emoção, "eu sei que estas flores não são dignas de vós. Sei que estão mortas, feias, sem perfume. Sei que as pessoas lá fora estão rindo de mim e talvez até vos ofendendo com este presente inadequado. Mas é tudo o que eu tenho para oferecer neste momento." Suas lágrimas começaram a cair sobre as pétalas secas enquanto continuava: "Eu não consegui encontrar nenhuma flor bonita, nenhuma rosa fresca, nenhuma margarida perfumada. Meu jardim morreu, os campos estão devastados, e eu não tenho dinheiro para comprar flores na cidade. Mas meu amor por vós continua o mesmo. Minha devoção não diminuiu. Se pudesse, eu vos daria todas as rosas do mundo, todos os lírios mais perfumados, todas as violetas mais delicadas." Ela ergueu o pequeno buquê de flores murchas na direção da imagem. "Aceite estas flores mortas como símbolo do meu amor vivo. Aceite esta oferta pobre como expressão da minha riqueza espiritual. Eu sei que vós vedes meu coração, e meu coração está cheio de amor por vós, mesmo que minhas mãos só possam oferecer estas flores sem vida." Com infinito cuidado, Maria Esperança depositou o buquê aos pés da estátua, no mesmo local onde costumava colocar suas ofertas de flores frescas. As rosas murchas pareciam ainda mais tristes e inadequadas naquele ambiente sagrado, contrastando drasticamente com a beleza serena da imagem de Nossa Senhora. Depois de depositar as flores, ela permaneceu ajoelhada por mais tempo do que o habitual, como se quisesse compensar com oração prolongada a inadequação de sua oferta. Recitou várias ave-marias, fez o terço com o rosário simples que sempre carregava consigo, e passou longos minutos em contemplação silenciosa. Não foi por acaso que você chegou até aqui nesta história. Nossa Senhora tem um plano para cada um de nós, e talvez ela queira tocar seu coração através deste relato. Se você sente essa conexão espiritual, considere se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias de fé e devoção. Quando finalmente se levantou para sair da capela, Maria Esperança lançou um último olhar para suas flores murchas aos pés da Virgem. Elas pareciam ainda mais inadequadas sob a luz da manhã que agora entrava mais forte pelas janelas. Por um momento, ela teve vontade de pegá-las de volta, de escondê-las antes que outras pessoas chegassem para a missa matinal e vissem aquela oferta vergonhosa. Mas decidiu deixá-las ali. Se Nossa Senhora realmente via seu coração, como ela acreditava, então certamente compreenderia o amor sincero por trás daquela oferta imperfeita. Com essa esperança misturada com apreensão, Maria Esperança saiu da capela e voltou para sua casa, preparando-se mentalmente para enfrentar mais um dia de comentários maldosos e olhares de reprovação. O dia transcorreu lentamente para a viúva solitária. Ela tentou manter-se ocupada com suas tarefas domésticas, mas sua mente continuava voltando para as flores murchas que havia deixado na capela.
Várias vezes se perguntou se havia feito a coisa certa, se não seria melhor ter esperado até conseguir flores adequadas, se sua atitude não havia sido uma demonstração de desrespeito disfarçada de devoção. Durante a tarde, ela evitou sair de casa para não ter que enfrentar os comentários dos vizinhos. Sabia que a notícia de seu presente inadequado para Nossa Senhora já havia se espalhado por toda a pequena aldeia. Em uma comunidade tão pequena, qualquer acontecimento fora do comum rapidamente se tornava assunto de todas as conversas. De fato, o episódio das flores murchas foi tema de discussão em várias casas naquele dia. Dona Carmen contou a história para todas as mulheres que encontrou no poço público. Vocês viram o que a Maria fez hoje? Levou umas flores podres para Nossa Senhora. Podres mesmo, amarelas, sem pétalas. Uma vergonha. O açougueiro Pedro não perdeu a oportunidade de fazer piadas sobre o assunto. Parece que a Maria quer economizar nas ofertas. Agora está levando lixo do jardim para a igreja. Quem sabe semana que vem ela leva umas batatas estragadas. Até mesmo pessoas que normalmente respeitavam Maria Esperança começaram a questionar seu comportamento. Dona Isabel, uma senhora idosa que sempre havia admirado a devoção da viúva, comentou com suas filhas: "Não entendo o que deu na Maria. Ela sempre foi tão respeitosa com Nossa Senhora. Por que levaria flores mortas para a igreja? Talvez a solidão esteja afetando seu juízo." O próprio Padre Alfonso ficou sabendo do ocorrido através de várias pessoas que vieram contar-lhe a história durante o dia. Inicialmente, ele se preocupou, pensando que Maria Esperança poderia estar passando por algum tipo de crise espiritual ou emocional. Decidiu que conversaria com ela após a missa vespertina para entender melhor a situação. Quando chegou a hora da missa da tarde, a capela estava mais cheia do que o normal. Muitas pessoas haviam vindo não apenas para a oração habitual, mas também movidas pela curiosidade de ver as famosas flores mortas de Maria Esperança. Havia uma atmosfera de expectativa e comentários sussurrados enquanto os fiéis iam ocupando seus lugares. Maria Esperança chegou alguns minutos após o início da missa, como era seu costume. Ela preferia não chamar atenção chegando muito cedo ou muito tarde. Ocupou seu lugar habitual, em um dos bancos do meio, e tentou concentrar-se nas orações do Padre Alfonso. Mas podia sentir os olhares curiosos e críticos de várias pessoas, e isso tornava difícil sua concentração. Durante toda a missa, ela evitou olhar na direção do altar onde havia depositado suas flores murchas pela manhã. Tinha medo de ver a expressão de desaprovação no rosto do padre, de confirmar o quanto sua oferta parecia inadequada naquele ambiente sagrado. Após o término da missa, Padre Alfonso fez sinal para que Maria Esperança se aproximasse. Ela obedeceu com o coração disparado, certa de que receberia uma repreensão pelo seu comportamento inadequado da manhã. "Maria", disse o padre em tom gentil mas preocupado, "preciso conversar com você sobre as flores que trouxe hoje pela manhã. Várias pessoas me procuraram, preocupadas com seu estado de espírito. Elas me contaram que você trouxe flores mortas para Nossa Senhora. Isso é verdade?" A pobre mulher baixou a cabeça, sentindo o peso da vergonha. "Sim, Padre Alfonso. É verdade. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas não consegui encontrar nenhuma flor viva. Meu jardim morreu com o frio, e eu não tinha como comprar flores bonitas. Mas não conseguia ficar mais nenhum dia sem trazer alguma coisa para Nossa Senhora." O padre estudou seu rosto por um momento, vendo a sinceridade e a angústia em seus olhos. "Maria, você sabe que Deus não precisa de nossas ofertas materiais, não é? Ele se alegra muito mais com nossos corações sinceros do que com presentes caros ou bonitos." "Eu sei, padre", respondeu ela com a voz trêmula, "mas sempre trouxe flores para Nossa Senhora. É minha maneira de mostrar meu amor por ela. Quando não conseguia trazer nada, eu me sentia como se estivesse falhando com ela." Padre Alfonso colocou a mão no ombro da mulher aflita. "Entendo seu coração, Maria. Sua devoção é admirável. Mas talvez seja melhor, quando não houver flores adequadas, apenas vir com suas orações.
Nossa Senhora certamente compreende sua situação e não se ofende pela falta de ofertas materiais. Maria Esperança concordou com a cabeça, prometendo seguir o conselho do pároco. Mas em seu coração, ainda sentia que havia algo especial naquele gesto de trazer as flores murchas, algo que não conseguia explicar mas que a impulsionara a agir daquela forma. Após a conversa com o padre, ela voltou para casa carregando um peso ainda maior no coração. Agora, além da vergonha pelos comentários dos vizinhos, havia também a sensação de ter decepcionado o próprio pároco da aldeia. Naquela noite, Maria Esperança teve dificuldades para dormir. Dava voltas na cama, pensando no acontecido durante o dia, questionando-se sobre suas motivações e sobre a adequação de seu comportamento. Várias vezes se levantou para rezar, pedindo orientação a Deus e à Virgem Maria sobre como proceder nos próximos dias. Em seus momentos de oração noturna, ela sentia uma paz estranha, como se uma presença amorosa estivesse presente em seu pequeno quarto. Não era uma sensação que conseguisse descrever com palavras, mas era reconfortante e lhe dava força para enfrentar a vergonha e as críticas. Foi por volta das 3 horas da madrugada que ela finalmente conseguiu adormecer, após uma longa conversa interior com Nossa Senhora. Em seus sonhos, via-se caminhando por um jardim maravilhoso, cheio de flores de todas as cores e espécies imagináveis. Uma figura feminina, vestida de azul e branco, caminhava ao seu lado, mas ela não conseguia ver seu rosto claramente. No sonho, a figura misteriosa colhia flores do jardim e as oferecia a Maria Esperança, dizendo com uma voz suave como brisa: "Estas são para você, minha filha querida. Leve-as como sinal do meu amor." Quando ela acordou, já eram quase 5 horas da manhã, e sua primeira sensação foi de uma alegria inexplicável. Apesar de ter dormido poucas horas, Maria Esperança sentiu-se estranhamente revigorada. Levantou-se da cama com uma energia que não sentia há semanas, como se tivesse sido recarregada durante o sono. Vestiu-se rapidamente, fez suas orações matinais habituais, e preparou-se para ir à capela, como fazia todas as manhãs. Desta vez, no entanto, ela não tinha nenhuma flor para levar. Seguindo o conselho do padre Alfonso, decidiu que iria apenas com suas orações, sem se preocupar com ofertas materiais. Afinal, como o pároco havia explicado, Deus se alegrava mais com corações sinceros do que com presentes bonitos. Saiu de casa um pouco mais cedo que o habitual, pois queria chegar à capela antes que outras pessoas aparecessem. Não tinha certeza de como seria recebida pelos outros paroquianos após o episódio do dia anterior, e preferia evitar constrangimentos desnecessários. Enquanto caminhava pelas ruas ainda desertas da aldeia, Maria Esperança observava a paisagem ao seu redor. O frio da madrugada havia deixado uma fina camada de gelo sobre as pedras do calçamento, e o vapor saía de sua boca a cada respiração. O céu estava limpo, com estrelas ainda visíveis, embora no horizonte já fosse possível perceber os primeiros sinais do amanhecer. Chegou à capela quando ainda estava completamente escura. A porta de madeira pesada rangeu ligeiramente quando ela a empurrou para entrar. Como sempre, o interior da igreja estava silencioso e sereno, iluminado apenas pela luz suave dos círios que permaneciam acesos durante toda a noite diante da imagem de Nossa Senhora. Maria Esperança dirigiu-se ao seu local habitual de oração e ajoelhou-se diante do altar. Foi então que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre e marcaria profundamente a história daquela pequena aldeia espanhola. As flores murchas que ela havia depositado aos pés da Virgem na manhã anterior não estavam mais lá. Em seu lugar, havia um buquê de rosas vermelhas absolutamente esplêndidas, com pétalas aveludadas que pareciam ter sido colhidas naquele exato momento. O perfume que emanava delas era de uma suavidade e intensidade que ela jamais havia experimentado. Era como se todas as rosas mais perfumadas do mundo tivessem sido concentradas naquele pequeno buquê. A nossa história está chegando a um momento verdadeiramente extraordinário. Se você está sendo tocado por esta narrativa de fé, não deixe de se inscrever em nosso canal, porque você não vai querer perder o desfecho deste milagre extraordinário. Por um longo momento, Maria Esperança ficou completamente paralisada, sem conseguir acreditar no que seus olhos viam. Piscou várias vezes, pensando que poderia estar sonhando ou que seus olhos estavam pregando-lhe uma peça.
Mas as rosas continuavam ali, mais reais e belas do que qualquer flor que ela jamais havia visto em sua vida. Lentamente, com as mãos tremendo de emoção e reverência, ela estendeu os dedos na direção das flores. Quando tocou as pétalas, elas eram incrivelmente macias e frescas, como se tivessem sido criadas naquele instante. O perfume intensificou-se com o toque, preenchendo toda a capela com uma fragrância celestial. As lágrimas começaram a escorrer pelos sulcos envelhecidos de seu rosto enquanto ela compreendia o que havia acontecido. Nossa Senhora havia transformado suas flores murchas e mortas nas rosas mais belas que já existiram. A Virgem Maria havia visto seu coração sincero por trás da oferta imperfeita e havia recompensado sua fé com um milagre extraordinário. Maria Esperança caiu prostrada no chão da capela, soluçando de gratidão e adoração. Entre as lágrimas, ela sussurrava orações de agradecimento. Obrigada, minha Santíssima Virgem. Obrigada por ver meu coração. Obrigada por aceitar minha pobre oferta. Obrigada por este milagre que eu não mereço. Ela permaneceu prostrada por vários minutos, sentindo uma presença divina ao seu redor como nunca havia experimentado antes. Era como se a própria Virgem Maria estivesse ali, naquele momento, abençoando-a com sua presença maternal e amorosa. Quando finalmente conseguiu se recompor o suficiente para se levantar, Maria Esperança olhou novamente para as rosas milagrosas. Elas continuavam ali, mais belas e perfumadas do que antes, como uma confirmação tangível de que aquilo realmente havia acontecido e não era produto de sua imaginação. Foi nesse momento que ela ouviu passos se aproximando da entrada da capela. Era Padre Alfonso, que costumava chegar cedo para preparar-se para a missa matinal. O coração de Maria Esperança disparou. Como ela poderia explicar aquilo? Quem acreditaria em sua história? Padre Alfonso entrou na capela e imediatamente percebeu algo diferente no ambiente. O perfume das rosas era tão intenso que preencheu toda a igreja, criando uma atmosfera de beleza e santidade que ele jamais havia experimentado em seus muitos anos de sacerdócio. Seus olhos se dirigiram naturalmente para o altar, onde as rosas vermelhas brilhavam sob a luz dos círios como joias preciosas. Por um momento, ele ficou confuso, pensando que alguém havia trazido flores frescas durante a madrugada para substituir as flores murchas de Maria Esperança. Maria, disse ele, aproximando-se do altar, estas rosas são magníficas. Quem as trouxe? São as mais belas que já vi em toda a minha vida. A pobre mulher, ainda ajoelhada e com o rosto molhado de lágrimas, olhou para o padre com uma expressão que misturava alegria, temor e reverência. Padre Alfonso, estas são as mesmas flores que eu trouxe ontem. As flores murchas que todos criticaram. Nossa Senhora! Nossa Senhora as transformou durante a noite. O padre olhou para ela com incredulidade, depois para as rosas, depois novamente para ela. Aproximou-se das flores e as examinou cuidadosamente. Eram realmente extraordinárias, com uma perfeição e um perfume que pareciam sobrenaturais. Maria, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele, com a voz carregada de emoção. Você está me dizendo que estas são as mesmas flores murchas que você trouxe ontem? Sim, padre. Eu as reconheço. Eram 5 rosas murchas que colhi em meu jardim morto. Eram exatamente estas, mas estavam amareladas, secas, sem pétalas. Agora olhe para elas. Padre Alfonso aproximou-se ainda mais das flores e as tocou delicadamente. A textura era incrivelmente macia, o perfume era celestial, e havia nelas uma qualidade de luz que parecia vir de dentro das próprias pétalas. Naquele momento, ele compreendeu que estava diante de um verdadeiro milagre. Em seus 30 anos de sacerdócio, havia ouvido muitas histórias de prodígios e intervenções divinas, mas nunca havia testemunhado algo tão concreto e evidente quanto aquilo. Maria, disse ele com a voz embargada pela emoção, você foi abençoada com um milagre extraordinário. Nossa Senhora viu a sinceridade de seu coração e quis mostrar a toda a nossa comunidade que ela valoriza muito mais a pureza da intenção do que a beleza da oferta.
Os dois permaneceram ali, contemplando as rosas milagrosas, quando começaram a chegar outros paroquianos para a missa matinal. A primeira a entrar foi Dona Carmen, a esposa do ferreiro, que havia sido uma das mais críticas no dia anterior. Assim que ela entrou na capela, foi atingida pelo perfume extraordinário das rosas. Seus olhos se dirigiram imediatamente para o altar, onde as flores brilhavam com uma beleza indescritível. "Santíssima Virgem!", exclamou ela, "que rosas são essas? De onde vieram flores tão belas? Nunca vi nada parecido em toda a minha vida." Padre Alfonso e Maria Esperanza trocaram um olhar significativo. O padre decidiu que aquele era o momento certo para revelar o milagre a toda a comunidade. "Dona Carmen", disse ele solenemente, "essas são as flores que Maria trouxe ontem. As mesmas que você e outros criticaram por estarem murchas." A mulher olhou para ele com incredulidade total. "Isso é impossível, padre. As flores de ontem estavam mortas, podres. Estas aqui são perfeitas." "É exatamente isso que torna este acontecimento tão extraordinário", respondeu o padre. "Nossa Senhora transformou as flores murchas de Maria em rosas perfeitas durante a noite. É um milagre autêntico." Dona Carmen ficou completamente sem palavras. Aproximou-se das flores, tocou-as delicadamente, sentiu seu perfume divino, e então se voltou para Maria Esperanza com lágrimas nos olhos. "Maria, me perdoe", disse ela, caindo de joelhos. "Me perdoe por ter zombado de sua oferenda. Me perdoe por não ter visto a pureza de seu coração. Nossa Senhora nos mostrou que eu estava errada, que todos nós estávamos errados." Outras pessoas continuaram chegando para a missa matinal, e cada uma delas teve a mesma reação de espanto e reverência diante das rosas milagrosas. Pedro, o açougueiro que havia feito piadas no dia anterior, entrou na capela rindo e fazendo comentários jocosos sobre as flores podres da Maria, mas sua expressão mudou completamente quando viu o espetáculo diante de seus olhos. "Isso não é possível", murmurou ele, aproximando-se do altar com passos hesitantes. "Essas não podem ser as mesmas flores de ontem." Padre Alfonso repetiu a explicação do milagre para cada novo paroquiano que chegava. A notícia se espalhou rapidamente, e em pouco tempo a pequena capela estava lotada de pessoas que vieram testemunhar o prodígio com seus próprios olhos. Dona Isabel, a senhora idosa que havia questionado o juízo de Maria, chegou apoiada em sua bengala e, ao ver as rosas, caiu de joelhos no meio da nave da igreja. "Perdão, Virgem Santíssima, por ter duvidado de vossa serva fiel. Perdão por não ter reconhecido a santidade disfarçada de simplicidade." As crianças que haviam zombado de Maria no dia anterior agora a olhavam com uma mistura de temor reverencial e admiração. O pequeno Juan, filho do padeiro, puxou a saia de sua mãe e sussurrou: "Mamãe, a Senhora Maria é uma santa." A missa daquela manhã foi diferente de todas as outras na história daquela pequena aldeia. Padre Alfonso falou sobre a importância da humildade, sobre como Deus escolhe os simples e humildes para manifestar sua glória, sobre como a fé genuína é mais preciosa do que ouro refinado. Durante toda a celebração, as rosas milagrosas perfumaram o ambiente com sua fragrância celestial, lembrando a todos os presentes de que estavam vivenciando algo verdadeiramente sobrenatural. Maria Esperanza, que no dia anterior havia sido objeto de zombaria e crítica, agora se via no centro de uma veneração que a deixava profundamente desconfortável. Ela não queria ser vista como especial ou santa. Em seu coração simples, ela sabia que o milagre havia acontecido não por seus próprios méritos, mas pela bondade infinita de Nossa Senhora. Após a missa, uma multidão se formou ao redor dela. Todos queriam tocá-la, pedir sua bênção, solicitar suas orações. Algumas pessoas começaram a chamá-la de a Santa das Rosas, outros de a Escolhida da Virgem. Mas Maria Esperanza, com sua humildade característica, recusava todas essas denominações. "Por favor", dizia ela a todos que se aproximavam, "eu não sou santa. Sou apenas uma pecadora que ama Nossa Senhora. O milagre aconteceu porque ela é boa, não porque eu sou especial."
glorifiquem a ela, não a mim. Mas suas palavras de humildade apenas aumentavam a admiração das pessoas. Em uma época em que a igreja era marcada por alguns exemplos de soberba e ostentação, a simplicidade genuína de Maria Esperanza brilhava como um farol de autenticidade espiritual. Durante os dias seguintes, pessoas de aldeias vizinhas começaram a chegar para ver as rosas milagrosas e conhecer a mulher que havia sido agraciada com tal prodígio. A pequena capela, que normalmente recebia apenas os moradores locais, passou a receber dezenas de visitantes diariamente. As rosas milagrosas permaneceram frescas e perfumadas por 40 dias consecutivos, um período que Padre Alfonso reconheceu como simbolicamente significativo, lembrando os 40 dias que Jesus passou no deserto, os 40 dias do dilúvio, e tantos outros períodos de 40 dias mencionados nas Escrituras. Durante esses 40 dias, muitos milagres menores foram relatados por pessoas que visitaram as rosas. Uma mulher estéril engravidou após orar diante das flores. Um homem com artrite severa recuperou completamente o movimento de suas mãos depois de tocá-las. Uma criança que sofria de convulsões foi completamente curada após sua mãe fazer uma novena diante das rosas milagrosas. Padre Alfonso, sendo um homem prudente e conhecedor das regras da Igreja, documentou cuidadosamente cada um desses eventos, coletando testemunhas e evidências. Ele sabia que, se aqueles milagres fossem autênticos, seria necessário reportá-los às autoridades eclesiásticas superiores. Enquanto isso, Maria Esperanza continuava sua vida simples, mas agora com uma dimensão completamente nova. Todos os dias, pessoas vinham procurá-la para pedir conselhos, orações, ou simplesmente para estar na presença de alguém que havia sido tão visivelmente abençoada por Deus. Ela recebia todas essas pessoas com gentileza, mas sempre direcionava a atenção para Nossa Senhora, nunca para si mesma. Suas palavras eram simples, suas orações eram básicas, mas havia nelas uma autenticidade que tocava profundamente o coração de quem a ouvia. Nossa Senhora não olha para nossas ofertas, dizia ela repetidamente aos visitantes. Ela olha para nossos corações. Não importa se você é rico ou pobre, instruído ou ignorante. O que importa é que você a ame de verdade. Um dos aspectos mais tocantes da história era como Maria Esperanza continuou trazendo flores para a Virgem todos os dias, mesmo após o milagre. Quando conseguia encontrar flores frescas, ela as trazia. Quando não conseguia, trazia folhas, ramos, ou mesmo apenas suas orações. Mas nunca mais deixou de fazer sua visita matinal à capela. No 40º dia após o milagre, aconteceu algo igualmente extraordinário. As rosas milagrosas, que haviam permanecido frescas e perfumadas durante todo aquele período, começaram a brilhar com uma luz suave durante a missa vespertina. A luz era tão intensa que iluminou toda a capela, mas era ao mesmo tempo suave e reconfortante, não ofuscando os olhos de ninguém. Padre Alfonso estava celebrando a missa quando o fenômeno começou. Ele parou no meio da consagração, olhou para as rosas luminosas, e compreendeu que estava presenciando outro milagre extraordinário. Toda a congregação ficou em silêncio absoluto, contemplando aquela manifestação sobrenatural. As rosas brilharam por exatamente 3 minutos, tempo durante o qual um perfume ainda mais intenso que o habitual preencheu toda a capela. Quando a luz finalmente se desvaneceu, as rosas haviam desaparecido completamente. No local onde estiveram durante 40 dias, restou apenas um pequeno monte de pétalas douradas que mantinham um perfume suave mas duradouro. Padre Alfonso recolheu aquelas pétalas douradas em um relicário especial, onde elas se conservaram por muitos anos, continuando a exalar um perfume delicado e a ser fonte de consolação para os fiéis que as veneravam. A notícia dos milagres na pequena aldeia de Santa Maria de los Remédios chegou aos ouvidos do bispo de Toledo, Dom Fernando de Aragão, um homem conhecido por sua prudência e seu rigor na avaliação de fenômenos sobrenaturais. Dom Fernando decidiu enviar uma comissão de teólogos e investigadores para examinar os eventos relatados. Durante 3 semanas, esses homens entrevistaram dezenas de testemunhas, examinaram os documentos preparados pelo Padre Alfonso,
e investigaram minuciosamente todos os aspectos dos milagres reportados. A conclusão da comissão foi unânime: os eventos ocorridos na capela de Santa Maria de los Remédios eram autenticamente sobrenaturais e não podiam ser explicados por causas naturais. O relatório oficial reconheceu a transformação das flores murchas em rosas perfeitas como um milagre genuíno operado por intercessão da Virgem Maria. Maria Esperanza foi convocada para depor perante a comissão episcopal. Apesar de sua simplicidade e falta de educação formal, suas respostas impressionaram os investigadores pela sua honestidade, humildade e profundidade espiritual. Vossa Reverendíssima, disse ela ao bispo investigador principal, eu não entendo por que Nossa Senhora escolheu uma pessoa tão insignificante como eu para fazer esse milagre. Eu apenas a amo e queria honrá-la da melhor forma que podia. Se minhas flores mortas se tornaram vivas e belas, foi porque o amor dela é tão grande que pode transformar qualquer coisa. Essa resposta simples mas profunda foi registrada nos documentos oficiais e se tornou uma das declarações mais citadas nos estudos posteriores sobre o milagre. O reconhecimento oficial dos milagres trouxe mudanças significativas para a vida da pequena aldeia. A capela foi ampliada para acomodar o número crescente de peregrinos que vinham de toda a Espanha para venerar Nossa Senhora dos Remédios e conhecer o local onde as flores murchas se tornaram rosas perfeitas. Maria Esperanza, no entanto, permaneceu exatamente a mesma pessoa simples e humilde de sempre. Ela recusou todas as ofertas de dinheiro que os devotos queriam lhe dar, todos os convites para viver em melhores condições, todas as propostas para se mudar para conventos ou comunidades religiosas. Meu lugar é aqui, dizia ela, perto da minha Virgem querida, vivendo da mesma forma simples como sempre vivi. Ela me escolheu sendo eu assim, por que eu mudaria agora? Sua constância na simplicidade era talvez o maior milagre de todos. Em uma época em que muitas pessoas aproveitariam uma situação como aquela para obter vantagens pessoais, Maria Esperanza permaneceu absolutamente fiel à sua natureza humilde e desinteressada. Durante os anos seguintes, ela se tornou uma conselheira espiritual não oficial para centenas de pessoas que a procuravam. Seus conselhos eram sempre simples, baseados no amor a Deus e à Virgem Maria, na importância da humildade, da caridade com o próximo e da confiança na providência divina. Quando você não souber o que fazer, era um de seus conselhos mais frequentes: ajoelhe-se diante de Nossa Senhora e conte tudo a ela, como uma criança conta seus problemas para sua mãe. Ela sempre sabe o que é melhor para nós. Muitas pessoas relataram que os conselhos simples de Maria Esperanza haviam transformado suas vidas de forma mais profunda do que sermões eloquentes de pregadores famosos. Havia em suas palavras uma autenticidade e uma experiência vivida que tocavam os corações de forma única. O milagre das flores também teve impacto na vida espiritual de toda a região. Muitas pessoas que haviam se afastado da fé retornaram à prática religiosa após conhecer a história de Maria Esperanza. Outras aprofundaram sua devoção mariana, inspiradas pelo exemplo de amor simples e genuíno que ela representava. Padre Alfonso observou que, nos meses seguintes ao milagre, o número de confissões em sua paróquia triplicou, as missas ficaram mais concorridas, e uma atmosfera geral de fervor religioso se estabeleceu na comunidade. É como se Nossa Senhora tivesse usado o coração puro de Maria para despertar a fé adormecida de muitos corações, escreveu ele em uma carta ao bispo. O milagre das flores foi apenas o começo. O verdadeiro prodígio está na transformação espiritual que se seguiu. 10 anos após o milagre original, Maria Esperanza continuava sua rotina diária de levar flores para a Virgem. Sua saúde havia se mantido surpreendentemente boa para uma mulher de sua idade, algo que muitos atribuíam a uma bênção especial de Nossa Senhora. Em uma manhã de dezembro, exatamente 10 anos após o dia em que trouxera as flores murchas, ela foi encontrada ajoelhada diante da imagem da Virgem, com um sorriso sereno no rosto e um pequeno buquê de rosas frescas nas mãos. Havia falecido durante a oração, de forma tão pacífica que parecia estar apenas dormindo. As rosas que ela havia levado naquela última manhã permaneceram frescas por mais 40 dias, repetindo o milagre original e confirmando, para todos os que a conheceram,
que Maria Esperança havia sido verdadeiramente uma alma escolhida por Deus. Seu funeral foi um evento extraordinário. Pessoas vieram de dezenas de cidades para prestar suas últimas homenagens à mulher simples que havia sido instrumento de um milagre tão belo. Durante toda a cerimônia, um perfume suave de rosas preencheu a capela, mesmo sem que houvesse nenhuma flor presente. Padre Alfonso, que já era um homem idoso quando Maria faleceu, celebrou uma das homilias mais tocantes de sua carreira. Maria Esperança nos ensinou que a santidade não está em grandes gestos ou milagres espetaculares, mas na fidelidade simples ao amor de Deus. Ela nos mostrou que Nossa Senhora valoriza mais um coração sincero do que todas as riquezas do mundo. Após sua morte, muitas pessoas começaram a relatar graças alcançadas através da intercessão de Maria Esperança. Curas inexplicáveis, reconciliações familiares, conversões espirituais, e uma variedade de outros benefícios espirituais e materiais foram atribuídos à sua intercessão. A Igreja, seguindo seus procedimentos cuidadosos, começou a investigar esses novos milagres. O processo de beatificação de Maria Esperança foi oficialmente aberto em 1445, sendo ela reconhecida como beata em 1456, apenas 100 anos após sua morte. A história das flores murchas que se tornaram rosas perfeitas passou a ser contada em toda a Europa como um exemplo extraordinário de como Deus se agrada da simplicidade e da humildade genuína. Tornou-se uma das narrativas marianas mais populares da Idade Média, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e música. Séculos depois, a Capela de Santa Maria de los Remédios continua sendo um local de peregrinação. A imagem original da Virgem, diante da qual Maria Esperança depositou suas flores murchas, ainda recebe milhares de devotos anualmente. No local onde as rosas milagrosas permaneceram por 40 dias, foi colocada uma placa de bronze com a inscrição: "Aqui Nossa Senhora transformou flores murchas em rosas perfeitas", mostrando que ela vê nossos corações, não nossas ofertas. A história de Maria Esperança nos ensina lições profundas sobre a natureza da fé e da devoção genuína. Em um mundo frequentemente obcecado com aparências e grandezas externas, ela nos lembra que Deus se deleita na sinceridade do coração humilde. O milagre das flores murchas não foi apenas uma transformação física de pétalas secas em rosas frescas. Foi uma demonstração poderosa de como o amor divino pode transformar qualquer oferenda, por mais inadequada que pareça aos olhos humanos, em algo belo e precioso quando é apresentada com coração sincero. A vida de Maria Esperança também nos ensina sobre a importância da constância na devoção. Ela não trouxe flores para a Virgem apenas quando se sentia inspirada ou quando tinha flores bonitas disponíveis. Ela manteve sua devoção mesmo quando só podia oferecer aquilo que outros consideravam inadequado ou vergonhoso. Sua humildade depois do milagre é talvez a lição mais importante de toda a história. Em uma época em que muitas pessoas poderiam ter usado tal evento para obter fama, poder ou riqueza, Maria permaneceu exatamente a mesma pessoa simples de sempre, direcionando toda a glória para Nossa Senhora. O impacto duradouro de sua história através dos séculos demonstra como exemplos autênticos de santidade continuam a inspirar e transformar vidas muito tempo depois que seus protagonistas deixaram este mundo. A tradição de levar flores para Nossa Senhora, que já existia muito antes de Maria Esperança, ganhou um significado ainda mais profundo após seu milagre. Devotos de todo o mundo passaram a se lembrar de que não é a beleza ou o valor das flores que importa, mas o amor que as acompanha. Muitas pessoas, inspiradas por sua história, começaram a levar suas próprias flores murchas para a Virgem Maria. Não necessariamente flores físicas, mas suas limitações, seus fracassos, suas ofertas imperfeitas, confiando que o amor maternal de Nossa Senhora pode transformar qualquer coisa em instrumento de graça. A história nos lembra também da importância de não julgar as práticas devocionais dos outros pela aparência externa. Os vizinhos de Maria que zombaram de suas flores murchas aprenderam uma lição valiosa sobre como nossos julgamentos humanos podem estar completamente equivocados. Padre Alfonso, testemunha privilegiada de todo o evento, escreveu em seus registros finais: "Aprendi com Maria que os milagres não acontecem para impressionar os orgulhosos, mas para consolar os humildes. Nossa Senhora escolheu uma viúva pobre e simples para mostrar que seu amor não depende de nossa grandeza,
mas de nossa sinceridade. Esta história também ilustra lindamente a doutrina católica sobre a intercessão dos santos, e especialmente, o papel único da Virgem Maria como medianeira de todas as graças. Maria Esperanza não orou diretamente a Jesus Cristo pedindo milagre, ela simplesmente ofereceu suas flores murchas à Virgem com amor sincero, e foi através dessa mediação materna que a graça divina se manifestou. O número 40, que aparece repetidamente na história, os 40 dias em que as rosas permaneceram frescas, os 40 dias em que as últimas rosas permaneceram frescas após sua morte, ecoa profundamente na tradição bíblica como período de preparação, purificação e transformação espiritual. A preservação das pétalas douradas por muitos anos após o desaparecimento das rosas também nos fala sobre como os milagres de Deus deixam sinais duradouros que continuam a nutrir a fé das gerações futuras. Hoje, quando visitamos locais de peregrinação mariana ao redor do mundo, frequentemente vemos devotos simples trazendo suas ofertas humildes, flores silvestres, velas baratas, pequenos objetos sem valor comercial mas carregados de significado pessoal. A história de Maria Esperanza nos ajuda a compreender que cada uma dessas ofertas é preciosa aos olhos de Nossa Senhora quando acompanhada de amor genuíno. Em nossa era moderna, marcada por sofisticação tecnológica e frequente distanciamento do sagrado, a história das flores murchas nos convida a redescobrir a beleza da simplicidade espiritual. Ela nos lembra que não precisamos de grandes gestos ou ofertas custosas para tocar o coração de Deus. Precisamos apenas de corações sinceros e amor genuíno. A transformação das flores murchas em rosas perfeitas serve também como metáfora poderosa para a transformação que Deus opera em nossas próprias vidas quando nos entregamos a Ele com confiança total. Nossas limitações, fracassos e imperfeições podem tornar-se instrumentos de graça quando colocados nas mãos amorosas da providência divina. Maria Esperanza viveu e morreu na obscuridade relativa de uma pequena aldeia espanhola, mas seu exemplo de fé simples e constante ecoou através dos séculos, inspirando milhões de pessoas a aprofundar sua própria devoção mariana. A beleza desta história reside não apenas no milagre espetacular da transformação das flores, mas na lição profunda que ela encerra sobre a natureza do amor divino, um amor que vê além das aparências, que valoriza a sinceridade acima da ostentação, que transforma o comum em extraordinário quando encontra corações verdadeiramente devotados. Quando contemplamos nossa própria vida espiritual à luz desta história, somos convidados a examinar nossas próprias ofertas a Deus. Talvez elas nos pareçam inadequadas, murchas como as flores de Maria Esperanza. Mas se são oferecidas com amor sincero, podem tornar-se instrumentos de graça não apenas para nós, mas para todos aqueles que testemunham nossa fé autêntica. A história das flores murchas permanece, assim, como um testemunho eterno de que no reino de Deus, onde os últimos são os primeiros e os humildes são exaltados, mesmo a oferenda mais simples pode tornar-se fonte de milagres extraordinários quando acompanhada pelo amor mais puro. Esta narrativa extraordinária de fé, humildade e milagre divino nos ensina que Nossa Senhora está sempre atenta aos gestos de amor sincero, por mais simples que possam parecer aos olhos do mundo. Maria Esperanza, com suas flores murchas transformadas em rosas celestiais, permanece como exemplo luminoso de que a verdadeira devoção mariana reside não na grandiosidade das ofertas, mas na pureza do coração que as apresenta. Que sua história inspire em cada um de nós a coragem de oferecer a Deus e à Virgem Santíssima aquilo que temos, por mais imperfeito que nos pareça, confiando que o amor divino pode transformar qualquer oferenda sincera em instrumento de graça e bênção para o mundo inteiro.